Vamos lá, então, hoje, dia 16 de abril de 2021, continuamos online até que todos estejam vacinados. Seguimos, então, após uma interrupção aí, a gente, de quase um mês, né, foi uma interrupção maior devido ao nosso calendário ali do Vox, a gente intercala com outro grupo, então eu preciso seguir a quinzenalidade, mas eu espero que vocês tenham em mente a nossa aula anterior, né, que trabalhamos a entrada do objeto A, né, no esquema R, que é a primeira formalização de teorização do sujeito lacaniana, né, a tese até hoje é considerada a tese mais redonda, né, mais finalizada da teoria do sujeito, é a primeira, não é a única, mas o esquema R foi um grande divisor de águas, né, tanto na leitura do que é um tratamento psicanalítico a partir da ideia de travessia da fantasia, né, a partir do momento que o Lacan introduz o objeto A, como a gente viu, na aula anterior, ele faz com que a faixa da realidade, né, se configure numa banda, né, a gente viu que, né, ele vai destacar, né, essa faixa aqui, é essa faixa quem vai ser torcida e oferecer para o analista o que seria a travessia, né, da fantasia, porque o que se une são os pontos de identificação do sujeito, e são, portanto, os pontos de identificação do sujeito que acabam entrando em queda no decorrer de uma análise, né, colagem da onde ele se assume como eu, no mesmo ponto em que aquilo corresponde ao ponto de ideal materno, né, e ao desejo materno, né, então a gente viu que aquilo que torce é o que faz convergir esses pontos, né, aquilo pelo qual eu me chamo, eu sou isto, tem a ver com o mesmo ponto pelo avesso que marca o que seria o objeto na fantasia materna e como esse objeto pode se tornar um ideal de eu, né, então a gente viu que essa torção ela é o que uma análise acaba percorrendo, né, no sujeito, nos melhores casos, digamos assim, né, em que o sujeito chega com uma cristalização significante a partir do momento em que a associação livre se abre no encontro com o analista, ele vai tentando refazer este quem eu sou, mas ele vai se vendo ora pelo mesmo ponto e ora pelo avesso daquele ponto, né? Então a gente viu que isso que quer dizer o fato da banda ser algo não orientável, né? Uma topologia ali não orientável. A grande questão, até não sei se vocês se lembram, mas no final da aula eu estava tentando responder alguma pergunta e eu estava procurando qual era o esquema para mostrar e eu acabei não achando, né, que o esquema, mas eu não achei porque eu tinha cortado o esquema que eu estava procurando e depois que corta ele não consiste mais, né? E eu fui me tocar disso depois de muito tempo, só a hora que eu estava preparando essa aula de hoje. E toda a questão dessa aula é essa, né? Então, o que a gente viu? A gente viu que quando Lacan introduz o objeto A, né, ele abre um buraco, né, entre imaginário e simbólico, né? Mas a questão é que ele nos orienta, né, a entender que aquilo que consistia, né, na concretude do esquema é justamente o que deve cair com a introdução do objeto A, né? E aí, se vocês estão lembrados, a observação da nota de rodapé era aquilo que cai,
né, desse corte total é o que faz a função do objeto, né? E a gente percebeu, né? Então, só retomando aqui, a gente percebeu, então, que levando, né, aquilo que o Lacan indica, aquilo que cai, né, acaba caindo imaginário, né, e simbólico. Imaginário e simbólico, né? E aí o enigma da nota de rodapé era que nessa queda isso constitui o objeto, né? Então a gente passou por tudo isso. A partir daí, o Lacan então deixa exposto que não é mais possível pensar numa teoria do sujeito em termos especular, né? Já não é mais pensável que uma análise ela inclui duas dimensões, imaginário e simbólico. É preciso contar que, a partir dali, o analista tem um terceiro problema, que é pensar como é que o real comparece na análise, né? Até ali, estávamos nós com uma noção que era mais ou menos o seguinte: o que o Lacan foi fazendo com os pós-freudianos foi apontando uma espécie de verdade para eles, que era impossível uma análise se guiar por uma estruturação das defesas do eu, porque o eu era uma espécie de falácia do sujeito, né? O eu era uma função de síntese, que, na verdade, ele serve a uma apresentação ao laço social, mas ele não diz da existência do sujeito, né? Então, você conduzir uma análise para reforçar esses mecanismos de defesa, de tal maneira que, reforçando esses mecanismos, o sujeito se torne mais adaptável à sociedade que o adoece, né? Esse é o ponto do Foucault, inclusive, né? Essa era a grande crítica do Foucault, né? Os psicanalistas devolvem à sociedade um sujeito adaptado àquela sociedade que o adoeceu, né? O Lacan diz, bom, isso só vai acontecer se você conduz uma análise fazendo esse eu um eu forte para se adaptar e enfrentar isso que muitos não aguentam, né? E aí o Lacan entra em cena na história da psicanálise, dizendo essa condução, né, que os pós-freudianos, que o êxodo para a América, né, está formalizando, não é bacana, porque o eu é uma função imaginária, por excelência, como tal, está submetida a coordenadas do simbólico, né? E, além de tudo, é uma marionete, né? Porque não é ele quem guia o sujeito, né? O sujeito é guiado por coordenadas que têm a ver com o universo simbólico e que antecedem a existência desse sujeito, que estão no mundo. Quando o sujeito chega ao mundo, ele já chega imerso nessas coordenadas, né? E aí vocês sabem que ele vai, então, se diferenciar, né, dos pós-lacanianos por tudo isso, formalizando, então, o que é o eu, né, a formação pela via do espelho, através do olhar do outro, que antecipa uma totalidade, né, de quem eu sou, né, sendo que essa totalidade ela é organizadora, justamente porque ela é uma ilusão, a partir da qual cada um de nós pode se narrar. Eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou aquela que, enfim. E vocês devem também conhecer, principalmente no universo lacaniano, quem circula mais tempo no universo lacaniano deve ter ouvido falar muito isso, que a partir do momento em que Lacan define esse tipo de pertença do eu, né, como um objeto que brilha, né, como uma função imaginária, os lacanianos entenderam que eles precisavam ir, então, na direção radicalmente oposta aos pós-freudianos e combater
tudo que possa ser um diálogo com o eu do sujeito. Né? Então, se a partir daí, se você é lacaniano, você não vai conversar com o eu, você vai conversar com o sujeito. Né? E a partir daí, o lacanismo ele começou a ser povoado por vários cacuetes, né? Por exemplo, é preciso esvaziar o imaginário, né? É preciso desinflar essa coisa imaginária, né? É preciso cortar essa demanda que, no fundo, é imaginária. Né? São cacuetes que vão, no fundo, definindo uma espécie de estratégia de tratamento do analista, né? E que vai reservando ao imaginário um lugar de alguma coisa que precisa ser abolida, porque ele seria o reduto da sonolência do sujeito. Né? O imaginário ele precisa ser combatido porque ele é uma espécie de anestesia para o sujeito e que, se ele está sendo governado por essa visada imaginária, ele está, no fundo, alheio à própria existência. Né? Ele está, assim, muito longe daquilo que são as suas reais questões do ser do sujeito. Né? Então, o imaginário ele passou a ser visto como algo que precisa ser limpado, né? Como se ele fosse um monte de entulhos que soterram o sujeito e que cabe a uma boa análise e limpando a vida desse sujeito desses entulhos imaginários. Né? E que através dos quais o sujeito várias vezes se afoga, né? Se perde ali nesses entulhos. Então, a ideia de travessia da fantasia, ela foi muito comumente associada a esse tipo de metáfora, né? De que é preciso, então, quando um sujeito chega no consultório de vocês, é preciso ir fazendo intervenções para que ele se dê conta dessa ilusão que ele está narrando e que ele pegue uma verdadeira questão atrás dessa ilusão, né? Como se o imaginário fosse uma espécie de envelopamento sem o qual o sujeito enxergaria melhor, né? Conseguiria ter mais propriedade a partir do lugar de fala dele, né? Desde onde ele anuncia a sua existência. O Lacan, né, foi extremamente bem sucedido nisso, e a prova é que até hoje, no universo lacaniano, qualquer intervenção clínica que vise uma espécie de restabelecimento de uma função egóica ali é vista com desconfiança, né? Além de tudo, não é sem razão tudo isso, porque o Lacan tinha uma tese forte, né, para sustentar tudo isso, que era a primazia do simbólico. Né? Então, não é que ele somente estruturou o combate a essa análise do eu. Né? A ideia é que ele pôde combater essa análise do eu porque ele descobriu, né, a primazia do simbólico enquanto aquele que detém as cordas da marionete. Né? E então esse esquema que a gente acabou de cortar, ele é a formalização de tudo isso. Né? Antes de ser cortado, o imaginário é esse espelho, essa marionete, esse fantoche do simbólico. Acontece que o Lacan se depara com um problema gigantesco a partir do momento em que a tesoura é colocada ali. Né? Porque a partir do momento em que cai imaginário e simbólico, não há mais como sustentar a ideia de que o imaginário é uma marionete do simbólico, porque os dois caíram juntos. Né? Não é que um caiu e o outro se sustentou. Os dois caíram para que fosse introduzido o terceiro como algo que precisa constar numa teoria de estruturação do sujeito. Né?
Então, vejam que o problema é que o Lacan, ele consegue, a partir desse corte, a partir da torção da banda, ele consegue estabelecer o que é uma travessia da fantasia, e não é à toa que o seminário seguinte é, né, a lógica de travessia, a lógica da fantasia, mas ele tem esse problema que, ok, foi cortado, como é que eles se amarram, então? Né? Ou eu os penso de uma maneira inteiramente avulsa, como registros avulsos, ou eu tenho que pensar uma outra maneira de enodamento entre esses três, que não aquela primeira maneira que era fincou o nome do pai, então em espelho temos as coordenadas imaginárias. Né? Essa é a primeira maneira. A partir do momento em que o corte é colocado e que o real comparece, o Lacan ele tem o problema de explicar como é que o imaginário, então, pode ser dito subordinado ao simbólico, já que o simbólico também caiu ali, e como é que ele vai amarrar essas três dimensões entre elas, porque essa primeira amarração, ela se mostrou eficiente quando ela foi desfeita, e não quando ela foi feita. Né? Quando o Lacan introduz o corte, ele diz, agora sim o meu esquema está completo. Né? Só que agora sim, imaginário e simbólico estão destacados, não estão mais unidos. Né? Então, há um problema teórico que é o que os une, né? O que os atrela, como é que eles se enlaçam, contando que o enlaçamento a partir daqui é preciso ser feito pensado em três e não em dois. Né? O problema era gigantesco e Lacan, então, vai fazer outras coisas. Né, vai desenvolver a teoria por outros lados. Né? Então, antes da gente chegar no Lenon du Père, que é esse seminário de referência hoje, ele passou por N reformulações, né, e proposições teóricas, né? Então, nesse gancho aí de mais ou menos quase 10 anos, né, ele formalizou o objeto A, né, fez 2 seminários, né, bastante dedicados a essa travessia da fantasia, formulou, né, pensem que a partir da entrada do objeto cai um pouco a ideia de que a análise é algo sempre visto por 2 cenas, né? Porque o que é, em termos clínicos, como é que a gente traduz o imaginário sendo uma marionete do simbólico? Se traduz da maneira freudiana de olhar para a análise, que é a seguinte: o que você fala hoje tem referência com esse espelho oculto da infância. Né? O Freud ele pensava a análise nessa díade imaginário e simbólico. Né? A partir do momento em que entra o objeto A, o que cai é a ideia de que uma análise ela pode se contentar com isso. Né? Ok, é muito importante que o sujeito fale da infância, é muito importante que você consiga localizá-lo, quem ele foi para o pai, quem ele foi para a mãe, quais são as cenas encobridoras, tudo isso é muito importante, mas com a entrada dessa outra dimensão, o que está posto é que isso é o começo. É insuficiente pensar uma análise querendo que o sujeito entenda melhor qual é o seu espelho oculto dessa coordenada que o sustenta. Né? Porque além da coordenada que o sustenta, tem algo que entra no impossível de ser decifrável por essa coordenada. Né? Então, a partir daí, o Lacan, né, uma vez que o objeto A ele consta na teorização do sujeito, ele vai refazer a tese da alienação e da separação. Né? Ele vai formular, então, se não é mais especularizável, se não é endíade, então a gente não pode mais pensar a proporção sexual, né? E aí vem toda a elaboração, relação sexual não existe, há formas de gozo que não tem a ver com a orientação fálica. Por quê? Porque a orientação fálica tem a ver com essa estrutura do sujeito, que tem a ver com esse quadradinho que ele acaba de desmontar. Né?
Ele vai pensar a partir das fórmulas quânticas da sexuação, então é preciso formalizar de que maneira esse gozo diferencial faz laço social. Então, daí ele vai ser obrigado a entrar no que é o semblante como agente do laço social, e aí vem a teoria dos 4 discursos, né? Tudo isso acontece nesse meio tempo, entre ele fazer o corte no esquema R e chegar nesse seminário que a gente vai abrir hoje, que é o Lenon du Père. Então, por quê? Por que ele precisou lançar mão de outras teses, né, para falar da pertença do sujeito ao mundo, para falar da maneira como o sujeito se agarra ao sintoma dele através do gozo, né? Então, nesses anos de intervalo, o gozo acaba sendo uma noção muito debatida, né? Tudo isso porque antes que ele conseguisse pensar uma maneira de anodar imaginário real e simbólico, era preciso decantar, né, e teorizar de uma maneira mais clara o que é esse real, né, o que é esse objeto A, e como isso entra na dinâmica de existência do sujeito, como é que ele vai se satisfazendo com isso e vai também se embananando com isso. Ou seja, a partir da noção de gozo, o sujeito que procura um analista, ele não tem mais que só se livrar do seu entulho imaginário, porque o gozo tem a ver com o ponto de entulho do real, né? Também é algo que cega o sujeito, mas não é aquela cegueira própria ao imaginário, né? É uma cegueira que insiste, inclusive sustenta uma recusa em ser lida exatamente pela perspectiva imaginária, né? Então, é um outro tipo de obstáculo, né, que vai colocando que não se trata de abrir a cortina do véu encobridor, mas sim de um outro conjunto de problemas, né? O gozo traz um conjunto de problemas teóricos que tem a ver com a introdução do real, né? E não mais com o entulho imaginário. Dito isso, passados por tudo isso, então chegamos nesse seminário, que é o Lenon du Père, né, que considero que a partir dele a gente tem uma tríade, né, que é Lenon du Père, RSI e o Sintoma, com Joyce, que são os 3 seminários em que o Lacan volta a esse problema de ter que amarrar essas 3 dimensões que ele havia deixado soltas, né? 10 anos depois, ele fala, bom, agora talvez eu tenha recurso para pensar em amarrar imaginários real e simbólico de uma outra maneira que não aquela primeira maneira. Mas, antes de amarrar, antes de pensar as possibilidades de amarração, ele precisava resolver o problema do imaginário, né? Ou ele deveria explicar como agora o imaginário continua sendo subordinado ao simbólico, apesar da entrada do real, que marca que não há primazia, né? Então não é o simbólico que antecede, né? Porque antes dele há o real. Ou então ele se vê obrigado a remodelar o que ele chama de imaginário, né? E é isso que ele vai fazer, né? Essa segunda opção que ele adota, né? Então, a partir desse seminário, o imaginário ele acaba sendo redescrito por Lacan como um registro que na constituição do sujeito tem um peso de estruturação equivalente ao peso do simbólico, né? Estritamente equivalente, ele vai dizer. Então, esse seminário, ele é um seminário em que o Lacan ensaia um anodamento entre os 3 registros,
mas o que ele verdadeiramente faz, de uma maneira mais clara, é reposicionar o imaginário, né? Como um registro que não deve mais ser concebido como inferior, como subordinado ao simbólico, né? Não é uma questão de interpretação de leitura. Se vocês abrirem o seminário, vocês vão se deparar com aulas muito confusas em que ele está tentando fazer o nó, né, o nó borromiano. E ele admite, né, lá para o meio do ano, ele admite que ele está bastante atrapalhado com isso, né? Mas há um ponto que insiste, que chega a ser chato nas aulas, né, e que comparece em praticamente todas as aulas, é que ele repete mais ou menos duas frases, né? O que importa desse sujeito é que agora são três, né? Então, o que é o real? O real, o que importa é que ele é o terceiro, né? E aí é outra aula, o que importa é que sejam três, né? De tudo que eu estou falando, considere que o mais importante é que se trata de três, real, simbólico e imaginário, né? Então, a hora que ele percebe que ele está atrapalhado, ele volta para dizer que é isso que ele quer enfatizar. Primeira aula, ele, 13 de novembro de 1973, né? Bastante confusa a aula, e ele diz o seguinte: o que eu adiantei com esse tal de imagino, a propósito dos sentidos, é uma observação que será aquela que eu vou adiantar este ano. É que o imaginário, seja lá o que for que vocês tenham entendido, pelo que vocês se imaginem compreender, né, ele é uma dimensão. Como vocês sabem, eu escrevi que é uma dimensão tão importante quanto as outras. Mentira, né? Ele está dizendo que vocês entenderam errado e que ele disse que era tão importante quanto as outras, mas não. Ele tinha dito que era subordinado ao simbólico e agora ele está dizendo que é tão importante quanto as outras. E ele segue, né? Eu ainda estou na mesma aula. Vejam que eu estou falando de algo um pouquinho diferente de tudo que se elucubrou até aqui. Eu lhes reexplicarei isso melhor ainda. Quer dizer, espaçadamente eu vou lhes explicar. Essa noção parte de uma outra maneira de operar com o espaço e que nós habitamos realmente se o inconsciente existe. Isso parte de uma outra maneira de considerar esse espaço ao qualificar três dimensões, distinguindo-as com os termos que eu mesmo garanti até aqui: simbólico, imaginário e real. O que eu estou avançando hoje pode-se fazê-los estritamente equivalentes. Né? Então, ele admite que agora o avanço é esse, estritamente equivalentes. Ainda, ele novamente joga a responsabilidade para vocês. Se eu escrevo RSI, ou melhor, real, simbólico e imaginário, vocês verão agora mesmo porque eu os corrijo. Ou melhor, real, simbólico e imaginário não podem ser minúsculas. E ficando para vocês, assim, de alguma maneira aderente a coisa simples, uma questão de estrutura, é completamente heterogênea. Vocês vão continuar assim porque vocês sempre compreenderam, sempre, mas errado, que aos olhos desse infeliz imaginário pelo qual eu comecei, havia o pretexto do narcisismo. Não é nada disso. Né? Então, considerar esse infeliz imaginário, né, um pobre dedicado ao narcisismo, não é nada disso, vocês entenderam tudo errado, e agora ele vai esclarecer melhor. Né? E aí, ele vai, então, começar a admitir
que, no fundo, ele está estruturando algo diferente, né? O que ele vai fazer com o real? A partir disso, a partir do momento em que ele está elevando o imaginário à igualdade hierárquica do simbólico, ele tem que posicionar o real de alguma maneira, né? Ele deixa isso em suspenso e ele vai continuar, aula por aula, sublinhar esse peso igual de estruturação do sujeito para o imaginário. O que significa esse peso igual? Significa rever todas as nossas concepções daquilo que organiza a vida psíquica do sujeito, né? Daquilo que organiza a modalidade de laço social desse sujeito. Porque até então nós operávamos com a concepção de que essa ordem, ela é determinada, ela é ditada pelo simbólico. E o que ele está dizendo é que se o imaginário é estritamente equivalente, tem o mesmo peso que o simbólico, é possível, então, pensar em existências em que essa ordem do laço social seja imaginária, e nem por isso uma ordem infeliz, nem por isso uma ordem mais fraca, mais fracassada, ou uma ordem que é o entulho que precisa ser removido, né? Então, ele segue, né? A partir daí, todas as aulas. Três aulas para frente. Tudo aquilo, né, que havíamos falado sobre o batismo, né, do real, ele está aí introduzindo a questão do real, e aí ele lembra. É preciso lembrar antes que, falando em batismo, né, existe a função do naming, do nomear o sujeito. E acontece que este é um fato, né, e aí eu já estou lendo ele. A necessidade pela qual um sujeito, né, não vai cessar de se escrever o nome, contanto que vocês não tomem que o sentido disto que eu avancei é aquele sentido em que, no modo aparente, se subestima imaginário, né? Então, ele está dizendo, não vamos mais, a partir daqui, subestimar o imaginário, né? De novo, né, a outra aula, é preciso que essas dimensões sejam três, imaginário, simbólico e real, e eu precisamente designo que elas são estritamente equivalentes, né? A próxima aula, né? Se vocês pegarem 3 argolas, farão 3 barbantes. O que é importante é que elas sejam pensadas como estritamente equivalentes, real, simbólico, imaginário. Lá na frente, mudou, férias, mudou, passou o ano, né? O mais, ele tentando fazer os nós, não consegue, se embanana, né? Volta e diz, tudo que se pode colocar nessa construção é que cada um desses registros tem o seu lugar. Não importa qual dos 2 lugares, embora isso salte aos olhos de vocês. Primeiro, o mais importante é que nesta função cada um deve ser qualificado como uma consistência estritamente equivalente aos demais, né? Enfim. A melhor, né, que eu acho, eu vou já parar de incomodar vocês, mas é porque essa não é uma questão de interpretação de leitura, está dito, né, e quando está dito é melhor ser lido. A melhor né, aí eu já estou na aula de 74, virou o ano, e ele vai dizer, né, que de uma vez por todas ele quer dissipar esse mal-entendido, que é imaginar que o imaginário seja um cocô. Então, o que ele está dizendo? Vocês me atribuíram isso, de querer que o imaginário seja um cocô, um mal, que o bom mesmo seria o simbólico.
Eis-me aqui outra vez a formular uma ética. É a partir disso que eu quero dissipar esse mal-entendido. Por isso que esse ano eu lhes adianto sobre essa estrutura de nó, onde eu coloco o acento sobre isso, que é pelo menos por 3, e isso introduz o real, né? Então, não é que você pode, que cada um vai interpretar a sua maneira sobre a prevalência, né, ou a primazia do simbólico. Está dizendo que aqui, para ele, Lacan, não há mais primazia. São estritamente equivalentes, né? Quando a gente começou esse seminário no ano passado, eu enfatizei que muitos pós-lacanianos não interpretam assim, né? E que há aquele grupo dos lacanianos clássicos que, apesar dessa evidente fala do Lacan aqui, continuam apostando que há uma primazia do simbólico, e em havendo uma primazia do simbólico, o nome do pai ou existe ou não existe, 2 opções, leitura diagnóstica binária, né? Ou é psicose ou é neurose. Há aqueles, e a gente viu, né, que a influência desse grupo é muito grande, que pensa que a partir do momento em que o Lacan cortou o esquema e que introduziu o real, de fato cai a primazia do simbólico, mas elege-se a primazia do real. Há aqueles que pensam que a partir daquele momento em que o Lacan dissolve aquele elo, né, e que faz cair as 2 dimensões para a entrada do real, então, a partir de então, quem dita as regras de uma teoria de constituição do sujeito lacaniano é o real, né? Então, a gente tem aquela série de interlocuções lacanianas da atualidade que a teoria do real, a teoria do recalque sucumbiu a uma teoria do gozo, né? E que a gente não pode mais falar sobre estruturas, porque, no fundo, o que comanda é a modalidade de gozo que cada um tem. Né? Que não temos mais leituras diagnósticas porque há uma unificação de um tipo de existência que está subordinada a um fato, que é a morte. O que acontece no meio disso são declinações de gozo, né? Então, tudo isso são leituras que entendem que sim, o Lacan retirou a primazia do simbólico, quando ele faz o corte, mas que o real ocupou esse lugar hierarquicamente superior, né? Não é mais o simbólico que dita as regras, seria então o real quem dita as regras, e por isso há uma nova teorização do sujeito que passa a ser como tratá-lo em sua modalidade de gozo, né? Quando a gente lê o Lacan aula por aula, insistindo, sendo chato, reiterando, se perde, volta ao mesma frase, dizendo que eles são estritamente equivalentes, quando é estritamente equivalentes, impossível significar que o real é hierarquicamente superior, porque senão ele não seria estritamente equivalente aos demais, né? Então, quando é estritamente equivalente, o que vai determinar o laço desse sujeito com o mundo é a maneira como eles se enodam, a maneira como eles se enlaçam, né? E como é que o real entra? O Lacan vai dizer, é suficiente que vocês pensem que o real antecede, e não que ele se sobrepõe, não que ele comanda o sujeito, né? Ele antecede, né? Ele é possível pensar que há um real e a partir dali advém um sujeito, mas não que isso comande de uma maneira que vai ditar as regras para o sujeito. A partir de então, quando Lacan desfaz esse engano, ele começa a pensar como é que isso pode ser amarrado.
Vocês se lembram que numa das aulas que a gente viu Lacan dissolvendo a lógica binária da presença e da ausência? Era uma aula que a gente trabalhou no seminário 9, a identificação, sobre a função do nome. Né? Para quem acompanha, vocês devem lembrar que o Lacan estava desconfiado, né, daquela universalidade da incidência paterna como esse amarrador central, desconfiado da ideia do existe ou não existe, e ele começa a questionar o que faz um nome para o sujeito. Né? Ele vai nos linguistas, ele vai tentar entender o que é um nome, né? Porque ele está tentando entender o que estrutura esse sujeito no laço. E aí, não sei se vocês se lembram, mas ele elege 2 interlocutores, né? Um deles vai dizer, né, que o nome tem a ver com aquilo que introduz uma marca diferencial no sujeito. Né? O nome tem a ver com aquilo que faz com que o campo social reconheça esse sujeito por uma marca que diz, ali está fulano. Né? Ou que esse sujeito se reconheça a partir do momento em que essa marca o chama. Né? O Lacan vai dizer, bom, o que eles estão definindo aí tem a ver com algo que é uma coisa que particulariza o sujeito diante do todo, mas não exatamente o que diz da função do nome, né? E ele vai dizer, há uma diferença entre o particular e aquilo que é próprio, que é só dele. Né? E aí, então, ele vai para outro, né? Vai para o Gardner, porque o Russell disse, o nome é a word for particular, né? Alguma coisa que vai definir um particular. E ele vai, então, para o Gardner, que vai dar outra definição do nome próprio, que é algo do tipo, o nome próprio é aquilo que vai recusar significações compartilhadas e vai ser único para aquele sujeito. O Lacan vai dizer, bom, aqui está melhor, né? Mas como será possível, num campo social, fazer com que um nome se descole de todas essas significações que ele carrega historicamente? É impossível. Né? Todo nome tem uma história, todo nome vem de algum lugar, todo nome remete a alguma coisa, todo nome tem uma raiz, né? Ali, que pode ser buscada enquanto uma fonte de sentido. E aí, então, ele vai refinando, né? E chega numa definição que o agrada melhor, que é o nome, ele porta um acento exclusivo daquele sujeito. Tem a ver com o tom que é pronunciado. Mas daí não é algo que serve aos demais sujeitos reconhecerem este sujeito. Este acento serve para que, ao ser anunciado, o sujeito saiba que é ele quem estão chamando. Né? Tem a ver com esse som, que não é que o social reconhece como pertencendo àquele nome, mas sim que o sujeito reconhece como sendo dele. E aí o Lacan diz, essa ideia é melhor, a do som. Mas ela fracassa, né, porque ela não é sustentável, né, quando esse sujeito se desloca. Né? Em outras palavras, o Lacan está dizendo, ok, como é que esse sujeito vai reconhecer esse som quando esse som não comparece enquanto som material? Né? Por exemplo, né, eu me lembro que eu citei o exemplo dos coreanos, né, que ao saírem, né, ao migrarem para os Estados Unidos, eles precisam de outro nome. Né? Então, Lacan diz, então, quando esse som não está, como é que isso é identificável pelo sujeito? Ele diz, se há um som, um acento a ser reconhecido, ele não é reconhecido como som, ele é reconhecido como escrita. Né? Então, é uma escrita
que dá suporte para que o sujeito reconheça que esse som tem a ver com uma convocação que é para ele. E aí, né, para tentar explicar essa escrita, vocês se lembram que ele vai usar, né, o quadrado de Peirce lá, os traços verticais, os traços horizontais, e a moral da história ali que a gente trabalhou bem naquela época é que o quadrângulo sem os traços não diz que não há traço no sujeito, né? Diz que há uma parte sem traço, mas isso não significa que não há traço, né? A gente não vai voltar a isso. A partir daí, o Lacan entendeu que tem alguma coisa na função do nome que faz com que a teoria da constituição do sujeito não precise necessariamente ser pensada com a presença ou ausência do nome do pai. É possível que haja um traço que tenha uma presença, ainda que isso não seja o estrito equivalente do nome do pai. E aí, de alguma maneira, ele tenta ampliar o que é a função paterna e ele vai dizer, então, poderíamos dizer que um pai porta um dizer que nomeia o sujeito, né? Ele amplia o que é a função do pai, né? O que é uma função paterna? É uma função que porta um dizer que nomeia o sujeito, considerando este nomeado com todos essas particularidades que ele deschavou ali sobre o nome, né? O que ele faz, né, com isso que ele deixou em suspenso? Vocês se lembram que daí a gente trabalhou personagens como a Pensée, né, no seminário 8, né, alguém que tem um nome que a distingue da série da família, da série das mulheres de sua família que vão se submetendo a uma existência de apagamento, né? Então, ao contrário de todas as mulheres da família, o nome dela era o único nome que não significava nada, ele simplesmente era alguma coisa, o pensamento, né? Não é que ele remetia a uma significação oculta, ele simplesmente era uma palavra que era o pensamento, né? E aí, quando a gente chega nesse seminário em que o Lacan está insistindo sobre a estrita equivalência entre real, simbólico e imaginário, ele vai voltar a essa questão do nome, porque ele está tentando amarrar os três registros. E ele está tentando amarrar os três registros de uma maneira nova, né? Diferente que não aquela que ele tinha dado como a função paterna no seminário 11. E ele volta a essa questão do nome na lição 10, de 19 de março de 74, essa que ele resolve de uma vez por todas dizer que o imaginário não é um cocô, né, e que esse mal-entendido deve ser dissipado. E ele vai dizer o seguinte: ele está falando sobre o amor, né? Está dizendo como o amor é uma forma de laço, e ele introduz, né, o que seria o mais estruturante da potência de laço social, de pertença ao laço social do sujeito, é que ele tenha sido marcado por aquilo que ele chamou de o nome do pai, né? Então, e simplesmente, estou lendo Lacan aqui, simplesmente está aí, está indicado que o amor, considerando que o amor é essa forma de laço, né, tem a ver com aquilo que eu já isolei sob o título de nome do pai. É bem estranho. O nome do pai, do qual há pouco eu fiz uma alusão irônica, que sabemos a saber que ele teria alguma relação com a antiguidade da família. O que isso pode ser, né? Então, relação irônica, por quê? Quando a gente pergunta para alguém quem é você, o sujeito tende a responder com o nome.
como se esse nome pudesse dar conta de se apresentar ao outro. E por que ele pode tentar começar por aí? Porque, em tese, esse nome carrega não só quem é você, mas de onde você veio. Porque você tem, como um nome, você tem a ele um sobrenome, e esse sobrenome diz da sua origem. E essa origem diz da cultura da qual você emergiu. E essa cultura porta códigos de conduta que você pode não nem saber quais são, mas o fato é que se está no seu nome, está na origem. Né? Então, por que o nome pode ser essa resposta de quem é você? Porque ali, ao dizer o seu nome, né, e por que para fazer coisas importantes não é possível você usar somente o seu prenome? Né? Nos Estados Unidos, você raramente consegue fazer alguma coisa só com o seu nome. Né? É preciso que você apresente o seu sobrenome, porque ali está de onde você veio. Né? Qual é a sua origem? E a gente sabe que desde Freud, o ponto de origem supostamente pensado é o pai. Né? Então ele diz, eu estava ironizando em relação a isso, né? Porque um nome ou a função de ser nomeado é algo diferente disso. Não é exatamente essa ficha que você vai puxar para saber de onde o sujeito veio e, portanto, dizer algo sobre ele que talvez ele nem conheça, né? Ah, você sabia que lá na Espanha, né, o último sobrenome é o nome da mãe, né? Então, se você é espanhol, então o seu último nome é o da mãe ou é o do pai? Né? Então, às vezes, você é surpreendido com coisas da sua origem que você nem conhece que o outro debruça sobre você. Por quê? Porque ele pegou esse fio da sua origem. Né? O que ele está dizendo que a função de ser nomeado pode ser inteiramente outra que não essa de decifrar o seu ponto de ancoragem. Ele vai dizer o seguinte: eu faço funcionar nos meus esquemas da identificação sexual algo que justamente que todo homem não pode confessar no seu gozo, quer dizer, em suma, em sua essência fálica, para chamá-lo por seu nome, que todo homem só chega a se fundar sobre esta exceção de alguma coisa chamada pai, enquanto que proporcionalmente ele não diz dessa essência. Está dizendo, o pai não tem a ver com essa ficha da origem. A função do pai não é esta, ou melhor dizendo, não é somente esta. E aí ele vai introduzir algo realmente muito novo. O desfiladeiro do significante pelo qual passa o exercício dessa alguma coisa que é amor é muito precisamente esse nome do pai. Mas esse nome do pai, eu digo, para um certo número de interdições. Isso nos casos felizes, onde a mãe quer, na sua cabecinha, enfim, finalmente proferir algumas vacilações. Né? Então, a gente viu que existe uma maneira da interdição constar na subjetividade da criança, que é pela via da proibição. E com a ideia de que o pai pode ser articulado via sublimação, a gente viu que a proibição não é a única maneira desse sujeito ser interditado. Haveria uma outra maneira dessa castração ser referente a uma inscrição do vazio, e não uma inscrição do proibido, do interdito. Né? E aí é por isso que ele está dizendo aqui, olha, no melhor dos casos, nos casos mais felizes, estamos com esse certo número de sujeitos das interdições. E aí ele vai colocar, mas há alguma outra coisa que eu gostaria de designar a incidência, porque é pela via de um momento aquele que nós hoje vivemos em nossa história. Há uma história ainda que não seja forçosamente aquela que se crê. Aquilo que nós vivemos é muito precisamente isto,
que, curiosamente, há perdas disso que se suportaria da dimensão do amor, que eu não diga que seja só isso, mas sim, né, que posso dizê-la, nesse nome do Pai, se substitui uma função que não é senão aquela do nomear a. Ser nomeado em qualquer coisa, alguma coisa, eis o que nos coloca uma ordem que se encontra efetivamente, de algo que se encontra efetivamente para se substituir o nome do Pai. Aqui, né, ele está mudando tudo. Porque uma coisa é ele dizer que o Pai porta um dizer que nomeia. Uma coisa totalmente diferente é que um dizer que nomeia pode substituir o nome do Pai. Ou seja, aqui dispensa-se a presença do nome do Pai como um organizador exclusivo da constituição do sujeito lacaniano, porque é possível dispensar o nome do Pai e ainda assim encontrar no sujeito um dizer que o nomeia, que faz a mesma função que faria um nome do Pai. Mas veja, faz a mesma função, substitui a função. Não é uma função menor, não é uma suplência a uma função que não está, é a mesma função. Não é que uma função não foi feita e há um remendo para ela, que é esse dizer. Não é um remendo, é a mesma função. Né? Na ausência, né, efetivamente encontramos aquilo que pode substituir o nome do Pai. Se efetivamente encontramos aquilo que pode substituir o nome do Pai, significa que o que cai em jogo na teoria do sujeito lacaniano é a necessidade da presença do nome do Pai enquanto um amarrador entre real, simbólico e imaginário. Enquanto esse amarrador que faz com que essas três dimensões não se destaquem. Porque o nome do Pai, ele amarra de tal maneira que elas continuem amarradas. E se há um substituto para o nome do Pai que faz a mesma função, significa que essa mesma função as amarra de tal maneira que elas continuem amarradas. Não é que ela amarra de uma maneira mais frágil e que, dependendo da intervenção, dependendo da experiência vivida para o sujeito, ela está amarrada frágil e ela vai se soltar. Porque se é a mesma função, é a mesma amarração. Né? Então, a partir daqui, a gente entra naquele terceiro grupo de pós-lacanianos que diz o Lacan não falou o mesmo sobre o Pai. Né? Não é a primazia do simbólico, não é a primazia do real, é considerar que os três registros são estritamente equivalentes e que talvez esse dizer que nomeia o sujeito tenha incidência pela via imaginária. E se ela é estritamente equivalente em termos de potência de estruturação do sujeito, ela não é uma via mais fraca, ela é estritamente equivalente. O que vai acontecer é que essas existências estruturadas dessa maneira provavelmente se apresentarão no laço social de uma maneira também nova. Né? Como diz o Lacan, no melhor dos casos aqui, nos casos felizes, a gente tem aquela série de sujeitos das interdições, os sujeitos que estão sempre proibidos de, né? Eles nunca acessam o desejo, eles nunca podem, eles nunca conseguem, eles nunca estão autorizados a... Esse é o neurótico,
né? Ele está amarrado porque ele está ali o tempo todo proibido, ele está ali o tempo todo interditado de acessar uma vida guiada pelo próprio desejo. O Lacan diz, esses são os casos felizes. Há uma série de outros casos em que dispensa-se essa presença dessa amarração enquanto signo da interdição. Mas não é que não haja amarração e não é que essa amarração seja mais frágil do que as demais, né? Bom, eu não queria avançar muito, né, aí, porque a gente precisa da série, né, dos outros 2 seminários, né, mas o que está em jogo aí? Não se trata exatamente da função do nome como ele havia descrito, porque não é exatamente um dizer que nomeia enquanto nome próprio, né? É um dizer que designa um nomeado para. Quando a gente pensa o que são as funções sociais do nomeado para, né, a gente lembra aquelas funções em que o sujeito ele entra num concurso público e então ele é nomeado o chefe, ele é nomeado para exercer tal função, né? Ou um diplomata que é enviado, ele é nomeado para tal coisa. Em geral, esse nomeado para é muito facilmente assimilado a uma função no mundo, né? A partir do momento que se está nomeado para, você tem uma função a ser exercida ali. E isso é muito facilmente engolida pela ideia de que essa função ela pode ser uma missão, né? É alguma coisa que vai mudando o registro da apresentação para o outro, percebam? Porque uma coisa é eu perguntar, ok, quem você é? Ah, você é o João, eu sei quem você é. A outra coisa é o que você veio fazer aqui, né? A que se deve a sua existência, né? Isso tem mais a ver com o nomeado para, né? O que você faz no mundo, né? A ideia que o Lacan está colocando aqui é que esse dizer, né, que nomeia, né, e que introduz essa função de nomear um sujeito, não vai carregar exatamente a ideia de você tentar decifrar a que aquela existência se dedica, né? Eu vou dedicar minha existência aos refugiados, eu me dou enquanto cuidadora, né? São sujeitos que você percebe que têm uma vida dedicada a. Isso tangencia o campo que o Lacan está tentando abordar, mas a grande questão é que esse nomeado para, ele provavelmente não é assimilável a nível discursivo. Quando se tem um sujeito que está nomeado para, essa nomeação, ela se apresenta não naquilo que ele pode narrar sobre a função dele no mundo, mas assim, ela é dada a ver pelos atos que esse sujeito faz no mundo, né? Então, o Freud, ele conduz uma clínica que ele vai decifrando, ele vai interpretando, ele vai lendo, né? O que o Lacan está dizendo é que aqui se trata de alguma coisa que não é decifrável, ela só se mostra, é dada a ver, né? Está em ato, não está naquilo que o sujeito fala a respeito daquilo que se faz, né? São existências, né, que tanto a Colette Soler quanto o Jean-Pierre Lebrun
vão trabalhar como, finalmente, uma leitura diagnóstica diferente do Lacan. Né? Antes havia neurose, havia psicose, terceiros excluídos. Né? Tanto um autor quanto outro autor vão dizer, com a ideia de nomeado para, finalmente o Lacan estabelece um campo terceiro da leitura diagnóstica. Né? Por que é um campo terceiro? Porque é uma maneira de se despedir do nome do pai e ainda assim isso não se configurar o enlouquecimento do sujeito. É dispensar o nome do pai e ainda assim se servir deste nomeado para, enquanto um organizador. Né? Bom, temos 20 minutos, eu gostaria de escutar vocês, só para dizer que eu não estou sozinha, né? Como diz o Manuel de Barros, é sempre bom um argumento de autoridade, né? Então, eu estou lendo a Colette Soler aqui, no livro dela, As Querelas dos Diagnósticos, e ela diz o seguinte, exatamente sobre essa passagem, que eu acabei de ler no Seminário 21. Ela está tentando fazer com que os interlocutores dela entendam que o Lacan não disse o mesmo sobre o pai a vida inteira, né? E aí ela vai dizer, quando se agrega, tal como faz Lacan, o dizer que nomeia tem a mesma função do pai, isto muda tudo. Teremos a prova disso com Joyce. Um dizer que nomeia sem o pai pode ter a mesma função que o pai. Dito de outro modo, essa função de nomear para é uma função de anodamento. É precisamente o que se certifica nesses anos, me parece, no ensino de Lacan, a queda do privilégio do pai. É por isso que Lacan produziu todos esses desenvolvimentos a partir daí. O pai não é indispensável, o pai é um nome para se perder, pode-se prescindir do nome do pai e ainda assim servir-se, né, disso, enfim. Eu não estou aqui com a passagem do Lebrun, mas o Lebrun vai fazer exatamente a mesma leitura. Então, finalmente, a gente chega numa leitura diagnóstica que dispensa a ideia da primazia do simbólico, dispensa a ideia da primazia do real e considera que, mesmo não havendo uma distribuição hierárquica entre os registros, é possível pensar em registros anodados de maneira que não se soltam, de registros firmemente anodados e que não seja pelo nome do pai, que seja por essa função que substitui o nome do pai, que é um dizer que nomeia. Né? E que esse dizer que nomeia tem a ver com aquilo que o sujeito vai mostrar em ato, né? A maneira como ele existe, não na maneira como ele diz quem ele é. Né? Enfim, é claro que a elaboração está em aberto, a gente vai precisar dos 2 outros seminários, né, para concluir essa ideia, até porque esse seminário aqui é absolutamente confuso, o Lacan, né, está se atrapalhando com aquilo que ele está fazendo, mas ele está indo, e só vai fechar o sentido disso tudo a partir do momento que a gente chegar até Joyce, mas antes disso tem RSI. Perguntas? Marta, sim, finalmente. Por falar em Lebrun, eu leio porque ele tem o trabalho Futuro do Ódio, né? Então, eu tenho lido o Vou e Volto do Lebrun, mas ele fala, concorda com isso que você está falando, mas ele aponta que existe uma dificuldade de simbolização por conta disso. Né? Ele fala da pós-modernidade, dessa figura do pai abandonado e tal, mas ele se questiona, e aí como fica a questão da simbolização, e aí depois ele vai se questionar também como é que fica o ódio, né?
Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Você pensou sobre isso? Então, é por isso que o Lacan diz, no melhor dos casos, a gente tem os interditos, né? Porque neste outro caso, dá nisso, né? A nossa questão aqui de pensar a função paterna em associação com as leituras diagnósticas, né, é que não é porque há uma dificuldade de simbolização que estamos no campo da psicose. Esse é o nosso ponto, é nosso horizonte. E que hoje em dia há uma tendência em equivaler a dificuldade de simbolização como psicose. Né? Há uma tendência em fazer esta leitura diagnóstica. Se há uma dificuldade de simbolização, se o sujeito tem uma estranheza na forma como ele faz o laço social, é possível que estejamos numa psicose e que, então, portanto, não podemos fazer determinadas intervenções nesse sujeito, porque se intervirmos de uma maneira errada, há o risco desses registros se desanodarem e ele mergulhar numa questão delirante. Né? Esse é o ponto. O que ele está dizendo podemos pensar de sujeitos com essa dificuldade, justamente porque daí são os sujeitos em que a marionete não se configurou, e justamente por isso não é possível pensar numa conduta de tratamento pela via da simbolização, porque o que é a simbolização? Dentro de um tratamento analítico, é que ele consiga entender quais são as cordas que determinam a marionete dele. E aí não é que ele está simbolizando, é que ele está entendendo por onde o imaginário dele se sustentou, né? Ancorado em certas coordenadas simbólicas, né? E aí a gente está falando que o sujeito está simbolizando porque ele está remetendo aos pontos de ancoragem, né? Agora, o Lacan diz, nem todas as constituições vão se configurar dessa maneira. Há aquelas que se configuram dessa maneira e há essas outras, né? Essa dificuldade de simbolização, né, dentro da condução de um tratamento, ou ela conta que o imaginário é estritamente equivalente e tão importante quanto, ou não há saída, né? Porque são intervenções que vão operar, né, na borda do imaginário, que tocam o real. Não são intervenções que vão fazer essa costura entre imaginário e simbólico, como faz Freud, como a gente faz com as neuroses comuns, como a gente fez com o homem dos ratos, né? Você tem esse plano em que você existe, mas as suas cordas são decifráveis, né, pela geração que o antecedeu e ainda pela que veio antes, né? Isso é operar entre imaginário e simbólico, né? Quando você tem essa ausência de simbolização, você não tem esse recurso de buscar no passado a decifração, né? Mas você vai construir, né, intervenções que vão atuar diretamente nesse campo imaginário, né? E não é à toa que ele está dizendo, se é importante, é porque isso não é uma nova forma do sujeito dizer quem ele é. Isso é o que ele faz, né? Então, se é o que ele faz, é no campo do ato que está a intervenção, e não no campo do discurso a respeito do que ele faz, porque é assim que a gente trabalha com os neuróticos comuns, né? Quando alguém procura um analista, o que esse alguém vai se deparar? Ele vai se deparar com esse analista confrontando esse sujeito entre aquilo que ele diz e aquilo que ele faz, né? Mostrando que há um buraco entre aquilo que ele sustenta e aquilo que ele conserva como verdade, né? Quando há uma dificuldade de simbolização, significa que há uma dificuldade de você fazer esse apontamento. Mas isso porque o sujeito ele não está ali no campo tentando discursar para você quem ele é. Ele vai estar ali se apresentando, né, naquilo que ele faz. Isso abre, né, um outro tipo de manejo.
né? E aí muito mais complexo, muito mais difícil, e por isso Lacan tem razão em dizer que, no melhor dos casos, a gente tem as interdições. Né? Obrigada. Dani, posso fazer uma questão? João, claro. Dani, eu estava discutindo, né? Acho muito interessante essas passagens que você trouxe, né, do Seminário 21, todo esse percurso que você retomou, mas eu queria entender se nesse modelo, né, reformulando a noção de nome do pai e como os três registros eles se articulam, se a gente teria uma outra grade diagnóstica, então, diagnóstica, né, neurose, psicose, enfim, e aqui uma diagnóstica do RSI, né, que implicaria que não se conversam, né? E aí a minha pergunta é, se não se conversam, dentro dessa diagnóstica, o que a gente faz com a neurose, por exemplo? Né? Com a noção de neurose. Nem psicose, mas neurose em si. E se elas são duas diagnósticas em que elas trabalhariam em planos distintos, né? Como se a gente fosse pensar o campo da astronomia e o campo da física quântica, né? E aí elas se modulariam entre si. Enfim. A segunda metáfora me parece melhor, né? Elas trabalham em campos distintos, mas há um agravante, digamos assim. Com a concepção do sujeito via nobo-romeano, você consegue pensar estruturações tal como as neuroses freudianas. Tá? Você consegue usar a teoria do nobo-romeano para pensar casos homem dos ratos, né? Neurose obsessiva, como, né? Aí que a gente vai ver. Por quê? Porque aí o enodamento entre eles terá sido feito pelo nome do pai enquanto signo de uma interdição. Né? E há outras existências em que o enodamento terá sido feito por esse dizer que nomeia, né? E que você não tem a desarticulação entre os registros, mas você também não tem neurose. Por quê? Porque aquilo que os une não é esse interdito. Né? Então, com essa teoria do nobo-romeano, você consegue pensar os primeiros casos, os casos clássicos. Acontece que o contrário não é verdadeiro. Com a teoria do sujeito formalizada via esquema R, você não tem condições de pensar esses outros casos. Você só tem condições de pensar ou neurose ou psicose, né? Então, e aí a tua pergunta ela é ótima, porque não é que o esquema R se torna obsoleto, né? É dispensável. É que ele se torna insuficiente para dizer da universalidade da constituição subjetiva, né? Se você tiver diante de você um neurótico clássico ali, o esquema R ele pode te guiar até o final do tratamento. Né? Agora, a questão é que nem sempre vai ser esse sujeito a se apresentar ali, então é preciso ter uma teorização à altura da complexidade, né? Então, eu acho que a formalização borromeana da estrutura do sujeito, ela é mais completa do que a primeira formalização. Então, não é que a primeira formalização seja errada, não é que ela seja obsoleta e não é que ela tenha caído em desuso, né? Mas sim que ela simplesmente não dá conta de explicar esses outros casos. Né? Ao passo que com os registros, aí, porque daí a gente tem uma questão que é a nó, né, feito via interdição, nome do pai, via proibição. Há um nó feito por esse dizer que nomeia, que faz a mesma função que o pai, né? E há aqueles que há um nó que não é um nó e que pode desatar. E aí sim a gente está no campo da psicose.
né? Então, é como se o Lacan abrisse duas possibilidades de anodamento que não desamarram, enquanto que aqueles anodamentos que favorecem, aqueles anodamentos que não são borromeanos, eles continuam sendo signos de psicose, porque eles podem serem desarticulados, né? Mas o que ele está dizendo é que há duas formas de amarração em que os três registros não irão se desarticular, digamos assim. É uma maneira grosseira de falar, você não vai ter a irrupção delirante, né? Você não vai ter um apagamento das balizas que determinam o laço social do sujeito, né? Quando a gente está falando anodal, né? De uma maneira grosseira, enfim, é isso. Né? Dani, Oi, primeiro o Edson, depois a Bárbara, pode ser? Ah, tá, eu vi, desculpa. Mas, pegando cara nessa pergunta do João, eu acho que o ponto que, para mim, eu fiquei com a mesma dúvida que ele, porque o momento em que você insistiu em que a função, se faz a mesma função, é a mesma coisa. Que você insistiu muito nesse ponto, assim. E aí fiquei com uma dúvida, assim, parecida com a dele, porque se faz a mesma função, a gente não poderia chamar o Joyce de louco, a gente ia chamar ele de neurótico. E a gente chamou ele de louco. Aliás, a gente não, né? O cara que fez o Seminário 23 chamou ele de louco. Ele não é um neurótico. Só que, por outro lado, se a gente insiste na ideia de que é a mesma função, eu fico com a impressão, e me vê se eu estou ficando louco, que, na verdade, a gente está, se do lado de lá do muro lacaniano, a gente está esticando demais a psicose, do lado de cá a gente estaria esticando demais a neurose, então, sem chamar de neurose. A gente está impedindo que caia psicóticos, mas ampliando a categoria dessa função. Louco, eu fiquei com essas dúvidas, assim, que eu acho que é mais a pergunta do João, mas o ponto talvez seja a função, assim, a gente dizer que é a mesma coisa sem ser a mesma coisa. Esse é todo o imbróglio, né? Como é possível fazer a mesma função e não se tornar uma neurose? Essa é a pergunta. Então, por isso que até aqui, Edson, né, eu não sei se você acompanhou as aulas anteriores, mas eu espero que vocês tenham em mente que essa formulação ela vem precedida de pelo menos 12 aulas anteriores aqui do nosso seminário, né? Então, assim, por isso que eu me esforcei bastante antes da gente chegar até esse ponto, em mostrar que antes havia só uma maneira da castração constar na constituição do sujeito, que era via proibição, né? O interdito. Uma neurose, em síntese, ela é o romance das proibições do sujeito e das frustrações dele diante dessas proibições. Né? Ele é uma neurose, ela vai ser narrada nesta perspectiva, né, da interdição. Quando a gente diz é a mesma função de amarração entre os registros, mas não que eles sejam narrados da mesma maneira pelo sujeito. A existência não é narrada da mesma maneira, né? Porque aí, nessas outras que a Marta falou, olha, são sujeitos que alguma não simbolização, né? Tem alguma coisa ali que vai ser uma narrativa com buracos, que você não vai conseguir fazer a reconstituição edipiana. Né? As coisas elas não estarão anunciadas como essa novela que o sujeito neurótico narra. Né? O impasse do desejo desse sujeito ele vai ser apresentado ao analista de uma maneira diferente. Né? E por isso não é uma neurose. Né? Mas não significa que a função de amarração entre os registros não tenha sido feita. Né? Por exemplo, a gente lembra de casos em que a psicossomática, por exemplo, ela pode entrar, né, nessa leitura, porque quando você escuta um paciente psicossomático, ele vai dizendo da alopécia dele, né? Ele vai trazendo situações, ele vai narrando como aquela alopécia apareceu.
E aí, bom, é logo depois que eu me lembro, enfim, de um caso que talvez eu já tenha dado exemplo demais dele, mas ele é muito emblemático, né? E ele sempre me vem à mente. Eu atendi por anos uma paciente que tinha uma psoríase no pé, né? E ela conta que a psoríase veio depois do momento em que um caminhão passou por cima do carro em que estava o marido dela estacionado. E ela escutou o barulho e atravessou a rua, se deparou com essa cena e foi pisando nos cacos de vidro. E ela conta essa cena, a minha psoríase começou mais ou menos nessa época. Aí você fala, né? Pisou nos cacos? Ela doutora, pisei nos cacos. Machucou o pé? Machuquei o pé. E a psoríase no pé tem a ver com isso? Doutora, né? Olha que coincidência. As duas coisas estão ali, mas uma não serve de elemento de decifração para o que acontece no corpo, né? Isso é o signo de que há um imaginário não inteiramente subordinado ao simbólico, né? Tá despregado, né? As coisas acontecem como se o registro ele fosse outro, mas não é que há um espaçamento, né? Não há uma ruptura, né? Então, isso tem a ver com a dificuldade de simbolização, é um fracasso você tentar fazer com que um paciente desse conecte CRE com E. Ele não vai pela via da decifração ali, né? Mas isso para nada indica que eu estou diante de uma psicose, né? Então, é a mesma função enquanto uma função de articulação de registro, mas não é a mesma função para a produção de uma narrativa de existência, né? A relação que o sujeito estabelece desde um modelo com o corpo, por exemplo, é totalmente outra do que a relação com o corpo no outro modelo, por exemplo, né? Então, e aí a gente entra nesses casos non-standards, né? Nesses casos aí, psicossomática, adições, enfim, anorexias, né? A gente está nessa seara. Bárbara, rapidinho. Não, então, duas coisas, rapidinho. Primeira coisa, quando você falou essa frase do Lacan, no melhor dos casos, né? Quando ele diz no melhor dos casos... Ele fala nos casos mais felizes, tá? Essas são as palavras dele. Sim, isso eu fiquei um pouco curiosa, porque tem uma coisa que você foi trazendo, né? Que você foi trazendo a mudança do estatuto de imaginário, na teoria, e isso muda totalmente a direção de tratamento e toda a concepção que o campo lacaniano, em sua maioria, tem dessa demonização do imaginário, né? Agora, acontece que quando ele diz, né, nos casos mais felizes, também me passa uma coisa de uma certa hierarquia, assim, né? Sempre quando eu leio algumas coisas sobre Joyce, que o campo vai produzindo, não consegui ler Joyce ainda, mas sempre tem uma coisa de um cara que tem uma estrutura psicótica, não enlouqueceu e que fez desse dizer sem o nome do pai. E o Joyce aparece muitas vezes como uma espécie de exceção e artista, né? E pelo que você vai trazendo, me dá uma sensação de que esse fazer do dizer sem o nome do pai é muito mais comum do que exceção. Não estaria apenas no Joyce, assim, não estaria apenas... Isso foi um exemplo que o Lacan trouxe, mas seria muito mais comum. Não sei o que você pensa disso. Uma questão de perspectiva, né? Não querendo fugir da resposta, mas quando você tem, por exemplo, no campo dos seguidores lá do Miller, né? Você tem... Eles fizeram 3 convenções seguidas, né, para trabalhar sobre esses casos que seriam exceções, que não seriam neuroses clássicas, né, mas que não teriam os indicadores estruturais de uma psicose. E aí, até que eles chegaram na Convenção de Antibes, né, e que eles, então, resolveram, uma convenção, então, resolveram convencionar esses casos, exceções, como psicose ordinária,
né? Então, e aí, qual que é o ponto? Se eles precisaram fazer 3, né, volumes de produções, de trabalho sobre isso, eles foram identificando que esses casos eles não eram tão exceções assim, né? Porque todo mundo tinha um caso desse ali para trazer, né? Todo mundo tinha alguma coisa para falar sobre isso que não se enquadrava exatamente numa neurose clássica e nem tinham indicadores estruturais para firmar o diagnóstico de psicose, né? Os indicadores elementares. Então, eles chegaram à conclusão de que era preciso esse diagnóstico justamente porque não eram tão exceções assim, né? Não eram tantas exceções assim, não era só uma exceção, tinham tantas que era preciso pensar sobre, né? Era preciso fazer uma categoria para falar sobre isso. Até hoje, clinicamente, me parece que são exceções, assim, eu vejo, né, pelo menos na minha clínica, pelo menos pelos hospitais que eu passei, por todos os lugares de escuta clínica que eu passei, eu já vi bastante coisa, mas a maioria estava dentro desse tipo de neurose, né? Alguns empobrecimentos, assim, em termos de capacidade né, de insight, assim, mas eu posso dizer que uma maioria estava dentro dessa lógica, né? Mas havia um tanto outro, né, de sujeitos, existia um tanto outro de sujeitos que eram indecifráveis, né, nessa perspectiva, né? Então, me parece que isso é útil para que a gente amplie a leitura diagnóstica, né? Então, eu não sei se a gente não está acostumado a ter um ouvido para escutar esse tipo de existência, né? Ou se elas elas chegam, talvez elas cheguem menos ao consultório, né? Justamente porque elas têm um outro tipo de fazer na vida, né? Enfim, né? Mas é meio a meio. Pessoal, avançamos bastante aqui, 7 minutos, então eu vou encerrar, a gente se vê em 15 dias, desejo um ótimo final de semana a todos vocês, e até lá. Obrigada, Daniele, boa tarde a todos. Obrigada, Dani. parabéns. Obrigada. Tchau, querida. Tchau, tchau. Parabéns, Dani. Vai. Tchau, pessoal.